Olá, eu sou a Andréia Quintão, obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, quero te convidar a se inscrever agora. Não esquecer de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Truques e armas diabólicos. Estou fazendo perguntas e Vossa Majestade está respondendo. Confesse por que não tem poderes para me parar de fazê-lo confessar. Você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que só existo na mente das pessoas que têm medo. Você sabe que controlo apenas os que se negam a usar a própria mente. Você sabe que meu inferno é aqui na Terra, não no mundo após a morte. E também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que uso no meu inferno. Você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e não um ser com um garfo e um rabo pontudo. Você se tornou meu mestre porque superou todos os seus medos. Você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. Não consigo controlá-lo porque você descobriu sua mente e assumiu o controle dela. Essa confissão deve alimentar sua vaidade até um ponto crítico. Esse último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar Vossa Majestade não se contamina com a indulgência vulgar na vaidade. Vamos adiante. O que há de errado com a bajulação? Vossa Majestade a utiliza ou não? Se eu uso? Obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal fisgo peixes grandes e pequenos. Essa é uma admissão considerável. Conte como Vossa Majestade usa a bajulação para assumir o controle sobre as pessoas. A bajulação é uma isca de valor incomparável para todos os que desejam ganhar o controle sobre outras pessoas. Carrega em si qualidades atrativas para os outros porque opera por duas das fraquezas humanas mais comuns: a vaidade e o egocentrismo. Há certa dose de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas, e em algumas essas qualidades são tão salientes que literalmente servem como uma corda com que podem ser amarradas. A melhor de todas as cordas é a bajulação. É a isca com que os homens seduzem as mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, e especialmente dos que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino seu uso tanto para homens quanto para mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem procuram informações necessárias para prosseguir em sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Pessoas não alienadas não são alvos tão fáceis de bajulação. Inspiro as pessoas a usar a bajulação em todas as relações em que seu uso é possível, porque todos que são influenciados pela bajulação se tornam vítimas fáceis do hábito da alienação. Vossa Majestade consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Muito facilmente. Como já disse, a bajulação é de grande importância para tornar as pessoas presas fáceis do hábito da alienação. Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Idade não tem nada a ver com suscetibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra no momento em que ficam conscientes da própria existência até a morte. Revele mais algum truque com que Vossa Majestade faz com que as pessoas se alienem? Um instrumento efetivo é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo encontra a adversidade. Só uma, a cada 10.000,
permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então, seu negócio é induzir as pessoas a fracassar sempre que pode, correto? Correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com o entusiasmo. Enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue manter o sucesso permanente em qualquer empreendimento. Pesquise a vida de homens e mulheres que alcançam sucesso duradouro e você descobrirá, sem exceção, que o sucesso ocorreu na exata proporção do fracasso que conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente se abre para a vida somente nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são apenas derrotas temporárias e que nunca, sob hipótese alguma, aceita a derrota como uma desculpa para se alienar. Vossa Majestade afirma existir virtude no fracasso? Não parece razoável. Se há virtude, por que então tenta induzir as pessoas a fracassar? Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece inconsistência, na verdade, é sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude apenas quando não leva o indivíduo a desistir de tentar e começar a se alienar. Induzo as pessoas a fracassar tantas vezes quantas posso, pela simples razão de que apenas uma a cada 10.000 continuará tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com as poucas que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque elas pertencem à minha oposição. São não alienadas. Estão fora do meu alcance. Sua explicação esclareceu o tema. Vá em frente nos truques para induzir as pessoas a se alienar. Outro dos meus truques é a propaganda. É o instrumento de maior valor para fazer com que pessoas se matem nas guerras. Minha esperteza consiste na sutileza com que a uso. Misturo propaganda nas notícias, ensino nas escolas. Cuido para que a propaganda sempre encontre um caminho até o púlpito. Utilizo para colorir os filmes. Faço com que entre em cada casa onde haja um rádio ligado. Faço com que esteja nos quadros negros dos jornais. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais, das varas de família. Faço com que sirva para destruir negócios. A propaganda é meu principal instrumento para deflagrar corridas aos bancos, iniciar epidemias, incitar guerras e gerar pânico na economia. Se Vossa Majestade consegue fazer tudo isso com a propaganda, não é difícil de imaginar por que temos tantas guerras e crises econômicas. Dê uma descrição simples do termo propaganda. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método com o qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas. A propaganda é usada nos negócios como o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Os empregadores a usam para levar vantagem sobre os empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para levar vantagem sobre os empregadores. Na verdade, ela é usada de modo tão universal e mediante uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando detectada parece inofensiva. Por que Vossa Majestade não usa a propaganda para obter controle sobre suas vítimas em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las com a guerra? O que é o medo do diabo senão a propaganda? Você não observou minha técnica com cuidado, ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançá-lo de modo sutil e evasivo. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas na mente dos homens e ganho controle com que eles acreditem
serem ideias próprias. Como você chamaria isso, se não da mais sábia de todas as formas de propaganda? Como Vossa Majestade converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionar? Faço a primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. Uso muitas coisas, todas elas prazerosas e cobiçadas. Uso o mesmo tipo de propina que indivíduos usam quando subornam uns aos outros, isso é, coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, dinheiro, tóxicos e narcóticos, fome e comida. O que acontece quando Vossa Majestade entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, mas pertence à classe dos 98% de alienados potenciais? Trabalhe para ocupar o máximo da sua mente. Se a maior fraqueza do indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele. Intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as forças. Quando ele chega perto de abocanhar o dinheiro, simplesmente tiro da sua frente. Depois desse truque ser repetido algumas vezes, o infeliz desiste e se entrega. Aí tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-la com medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que tenho. E se a vítima conseguir pôr as mãos em um monte de dinheiro, Vossa Majestade consegue preencher sua mente com medo da pobreza? Não. Ocupo espaço com alguma coisa. Se minha vítima for bem-sucedida no desejo por dinheiro, começo a entupi-la de coisas que pode comprar. Por exemplo, faço com que se empanturre de alimentos altamente calóricos. Isso reduz sua capacidade de pensamento e abre caminho para a alienação. Aí faço com que tenha indisposições estomacais e intestinais. Isso também diminui a capacidade de pensamento, sem falar na pouca disposição para a vida. E se a vítima não é glutona? Geralmente posso fisgá-la pelo apetite por sexo. A autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassar do que todas as outras causas combinadas. Quer dizer então que comida e sexo são duas de suas iscas mais certeiras? Sim. Com esses dois atrativos, posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. Junto com esses está o desejo por dinheiro. Estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza. Bem, tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida. O que tem a ver a maneira como o dinheiro é adquirido com o fato de ser uma bênção ou uma maldição? Tudo. Se não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria. Observe como usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente igualam as realizações dos pais? Direi por quê. É porque foram privados da autodisciplina provenientes de ter que trabalhar pelo dinheiro. Dê uma olhada também em artistas ou atletas que num piscar de olhos se acham cheios de dinheiro e venerados pelo público. Observe o quão rapidamente consigo penetrar em suas mentes por meio de sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. E aqueles que adquirem o dinheiro lentamente, prestando serviço útil, também são pegos? Também consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Meu objetivo é alcançado quando consigo fazê-los ter o que mais querem, mas embrulho o pacote com algo que não querem. O que dou a eles é a coisa definitiva que os faz alienados. Vossa Majestade atrai as pessoas pelos desejos naturais delas e coloca seu veneno nesses desejos. Agora você está começando a entender. Vossa Majestade não consegue fisgar um não alienado com esses subornos, correto? Exatamente.
O não alienado tem da vida o que quer que queira, mas nos seus termos. O alienado pega o que conseguir, mas nos meus termos. O não alienado pega dinheiro emprestado de um banco, se quiser, e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota e paga juros suicidas. Então suas mãos estão presentes em todas as misérias, mesmo que sua presença não seja visível? Meus trabalhadores relutantes muitas vezes são os melhores. São aqueles que não consigo controlar com alguma combinação de propinas, que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar porque estão ligados a mim pelo hábito da alienação. Vossa Majestade suborna as vítimas por meio de seus desejos naturais e as leva a se alienar se respondem a seus atrativos. Caso se recusem a responder, Vossa Majestade planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto estão no auge da depressão. Esse é o método? Exatamente. Muito esperto, não acha? Quem Vossa Majestade prefere que sirva como seus propagandistas? Os jovens ou os velhos? Os jovens, é claro. Eles podem ser influenciados por meus atrativos mais facilmente do que pessoas com um julgamento mais maduro. Além disso, vão permanecer mais tempo a meu serviço. Vossa Majestade fez uma descrição clara do que é alienação. Agora diga o que deve ser feito para evitar o hábito da alienação. Quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano com um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada com esses métodos simples. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. O fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada, exceto pensar os próprios pensamentos, é algo muito significativo. Decida o que quer da vida, crie um plano para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias e extraia delas a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida e preste o serviço primeiro. Reconheça que seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita para ajudá-lo a transformar seus desejos em equivalente físico. Reconheça que seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você tem nas mãos e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que eu utilizo para ocupar a porção disponível da sua mente. É apenas um estado mental que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço com fé inabalável em sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar, não implore. Peça o que quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você controla ou controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força, você pode se recusar a aceitá-lo em sua mente. Isso abrirá espaço para trazer as coisas que realmente quer. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Se Vossa Majestade tivesse que combinar esses 10 pontos
Em apenas um, como seria? Seja definido em tudo o que fizer e nunca deixe pensamentos inacabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Encerro por aqui esse capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo e aguardo você no próximo capítulo aqui no canal. Obrigada pela sua companhia até aqui e até lá. Tchau, tchau.